Olá, estamos no programa Médicos em 3D, esse espaço onde a gente trabalha alguns temas super importantes, tira algumas dúvidas e, por último, te dá algumas dicas. Nosso tema de hoje vai ser sobre vacina. Olha que tema super atual e super importante. Quem está aqui comigo é a Ana Paula Burian, que é infectologista e pediatra e coordena algumas salas e algumas sessões sobre vacinação no Ministério da Saúde. Tudo bem, Ana Paula? Tudo jóia. Assim, a gente tem tanta questão relacionada à vacina, né? É um tema que já tem um século, não é isso? Toda vez que eu vou abordar a vacina, eu falo lá de Oswaldo Cruz, né? Aqui no Brasil, mas a variolização, por exemplo, é do século X na China. Olha que maravilha. Os chineses, eles raspavam as lesões de varíola, as cascas das lesões, e sopravam no nariz das pessoas numa forma de tentar protegê-las. E Edward Jenner em 1800, então assim, já temos uma estrada nesse caminho. Não é? E eu falo que quando começou a vacina, no mesmo momento começou também o movimento antivacinal, não é isso? Parece que eles nasceram juntos. A gente enfrenta no Brasil e a gente tem até uma atualização dele nos últimos tempos, né? Mas vamos começar assim sobre calendário vacinal. O que é um calendário vacinal? Explica pra gente. Tá, o Programa Nacional de Imunizações, ele surgiu em 1973. E aí, de lá para cá, foram surgindo os calendários de vacina. Então, são recomendações, seja do governo federal, do Programa Nacional de Imunizações, seja das sociedades, que aí muda o olhar. O SUS, ele olha o coletivo e como ele reduz a incidência de doença com as ações. E o individual, que é a sociedade, ele quer proteger o máximo possível aquela pessoa que está na frente dele. E foram surgindo os calendários, então a gente tem o calendário da criança, do bebê prematuro, da gestante, do adulto, do idoso e também o calendário para cada doença crônica de acordo com a vulnerabilidade que o paciente tem. E isso muda de país para país, de região para região, de acordo com o caminhar das doenças. Por exemplo, aqui no Espírito Santo a gente não tinha como obrigatório vacina de febre amarela, não era no litoral do país. Desde 2017, que teve o surto em Minas Gerais e se estendeu para Espírito Santo, Rio e toda a região litorânea, passou a ser obrigatória a vacina de febre amarela para a gente. Então, essas mudanças vão ocorrendo de acordo com o que está tendo de doença no momento ou de época do ano. A gente não toma vacina de gripe o ano inteiro. Geralmente a gente toma no outono, no início do inverno, para estar protegido naquele esfriar de temperatura e da maior circulação do vírus influenza. E a gente tem movimentos novos, né? Começando e algumas doenças antigas voltando, não é isso? Tá. O movimento anti-vacina, ele ganhou muita mídia, mas de fato ele não é muito grande no Brasil. O Brasil tem um histórico muito bom de vacina. O movimento anti-vacina é acreditar que nenhuma vacina me faz bem. E isso a gente não tem no Brasil. Se uma pessoa, mesmo adulta, pisar num prego, ele relaciona prego a tétano. Então ele vai na unidade de saúde e toma tétano. Então isso não faz parte do movimento anti-vacina. O movimento anti-vacina é aquele que nenhuma vacina me faz bem, eu só tenho risco com elas. E isso não é verdade no Brasil. E a gente também tem que lembrar que poucos países têm tantas vacinas gratuitas. Muitos países você paga pela vacina. Então, quando o governo dá uma vacina que ele nunca deu, as pessoas ficam desconfiadas do porquê que o governo está me dando, visto que a saúde é paga, eu não tenho tratamento gratuito em muitos países. Então, isso faz a população não ter uma adesão tão grande à vacina porque ele não tem aquele vínculo. Agora, o que a gente teve na pandemia foi uma infodemia, uma pandemia de excesso de informações equivocadas e fake news. Então, hoje muita gente está insegura. Ele ouve, até mesmo de um profissional de saúde, informações tão desencontradas que chegou uma hora que ele não sabe em quem acredita, ele congela. Enquanto ele congela, ele fala assim, eu não vou escolher me vacinar. Por exemplo, para a Covid. Então, até eu ter certeza, eu não tomo a vacina. Mas ele esquece que ele também está escolhendo. Porque se eu escolho não me vacinar, eu estou escolhendo o risco da doença. E me conta dessas doenças que estão voltando. Tem essa questão de não se vacinar faz parte? Sim. Ou só são questões relacionadas aí ao saneamento, ao movimento de pessoas dentro de um estado e outro? Fala um pouquinho sobre isso. O que a gente fala muito de cobertura vacinal. O que é cobertura vacinal? Eu tenho uma faixa etária para vacinar. Por exemplo, pólio. Pólio hoje no Brasil a gente vacina de 1 ano a menor de 5 anos. Para ficar claro o que é uma cobertura vacinal alta e uma cobertura vacinal homogênea, vamos fazer de conta que eu tenho um edifício, que eu tenho 100 crianças morando naquele condomínio, naquele prédio grande. Eu tenho que vacinar 95 crianças. Se eu vacino 80, eu já estou com a minha cobertura baixa. Se essas 80, essas 20 que sobraram, estão espalhadas no andar,
ainda tenho menos chance de surto, porque a minha cobertura ela é baixa, mas ela é homogênea. Agora, se eu tenho 20 crianças em 2 andares que não estão vacinadas, para baixo está todo mundo vacinado, para cima está todo mundo vacinado, na hora que eu tiver um surto eu vou ter nesses 2 andares. Transportando isso para bairros e para cidades, eu posso ter na cidade de Vitória, por exemplo, uma alta cobertura vacinal, mas em um bairro uma cobertura baixíssima. Então, na hora que eu tiver casos de surto, eu vou ter essa cobertura naquele local. A gente viu isso no início do ano para meningite, no município específico de São Roque do Canaã, que teve casos de meningite em adultos. Então, aí foi lá e vacinou em massa, menor de 29 anos, vacinou todo mundo. A gente viu o número de casos cair. Então, isso é um histórico. Sarampo. Sarampo a gente ganhou em 2014, foi o último caso de sarampo no Brasil, e a gente ganhou da OMS o certificado de eliminação do sarampo no Brasil. Em 2017, veio uma equipe da França passear na região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, encontrou um monte de gente não vacinado com uma pessoa doente de sarampo. Alastrou a doença, a gente perdeu o certificado e agora nós estamos tendo óbito em criança pequena por sarampo. Tanto que a gente está fazendo agora uma campanha de sarampo junto com a de influenza, vacinando bebês de 6 meses a crianças menores de 5 anos, profissional de saúde. Está crescendo a campanha por tentar controlar de novo o sarampo. Então, o básico realmente é a gente manter esse calendário, essa cobertura vacinal, né? Porque essas coisas mudam, né? Como que a gente vai controlar as pessoas que entram? Você até falou da questão dos portos, né, de Vitória, que o Espírito Santo comenta sobre isso. O Espírito Santo é o estado que mais tem portos no Brasil, as pessoas não sabem disso. A gente tem mais portos do que São Paulo, do que o Rio Grande do Sul, do que Santa Catarina, do que Rio de Janeiro. A gente tem portos desde Aracruz até Presidente Kennedy. E isso faz com que esses navios que aportam, a gente não sabe de onde eles são, a gente não sabe os funcionários desses navios que vão descer, que vão circular na cidade. A cobertura vacinal do país, né, de origem. Isso faz a gente estar em risco de volta de muita doença, inclusive pólio. Hoje o nosso risco de retorno de pólio no Brasil é vermelho máximo, é muito, muito alto risco. Já pensou uma doença, né, que a gente considerava extinta, né? A gente eliminou a pólio do Brasil. O último caso foi na cidade de Souza, na Paraíba, em 1989. A gente ganhou o certificado de eliminação da pólio, mas a África, que há 3 anos atrás tinha ganhado o certificado de eliminação, já voltou a ter pólio no Malawi, perdeu o certificado da África. E a gente tem 28 países em estado de alerta de pólio, inclusive e 2 países com pólio endêmica, que é o Afeganistão e Paquistão. No próximo bloco, nós vamos voltar batendo mais um papo sobre vacinação. Dessa vez, nós vamos incluir os adultos, porque agora a gente está falando muito sobre criança. Espero você no próximo bloco. Voltamos com Médicos em 3D, um programa para a gente te dar dicas, tirar dúvidas e fazer um debate. Nosso debate de hoje é sobre vacina. Quem está aqui comigo é Ana Paula Burian, que é infectologista e pediatra. Bom, a gente trabalhou muito no bloco anterior sobre vacinas em crianças, mas ficou um tema que eu fiquei de perguntar agora. Ana Paula, quando a gente tem um calendário vacinal, a gente pensa muito nessas vacinas que o governo nos dá, não é isso? Mas você considera que tem alguma vacina em especial que uma família, na dúvida dela, deveria ir a uma clínica privada e vacinar o seu filho? Primeiro, a gente tem que deixar claro que as vacinas que estão disponíveis no SUS são vacinas de qualidade, são vacinas bem produzidas e são bem elaboradas, e através delas a gente conseguiu diminuir muito as doenças no Brasil. E essa decisão, né, é coletiva, não é isso? Essa decisão é coletiva. Uma análise aí, né, da epidemia do país inteiro para tomar essa decisão, não é isso? Sim, porque algumas escolhas de vacinas que o governo faz, às vezes a população pode não saber, mas tem algumas doenças que cada faixa etária das pessoas, ela vai ter risco de ser um grande transmissor daquela doença. Então, por exemplo, o meningococo, o portador nasal, quer dizer, aquela pessoa que tem a bactéria vivendo no seu nariz e transmite para os outros, é o adolescente e adulto jovem. Que causa meningite. E que causa meningite. O pneumococo, que causa pneumonia e meningite pelo pneumococo, é a criança pequena. Então, a gente tem também, quando pensa nos calendários, essa estratégia coletiva, que é isso que o calendário do SUS faz. Existem algumas diferenças das vacinas do SUS e do privado. As vacinas do privado, elas focam em dar um pouco mais de proteção e um pouco menos de reação. Óbvio que para aquela pessoa que ela não tem condição financeira, ela não tem que se sentir culpada de não poder pagar a vacina. Mas ela também tem que fazer a vacina do SUS, porque vacina na geladeira não protege ninguém. Então,
a gente está tendo muita gente, adulto e criança, com calendário de vacina atrasada, porque acabou não indo se vacinar durante a pandemia, que a gente tem que colocar esse cartão em dia, porque enquanto ele não se vacina, ele não se protege. Agora, existem algumas peculiaridades das vacinas do privado que vão ampliar essa proteção para aquela pessoa. Isso numa pessoa saudável. Se ela é vulnerável, é mais importante ainda para ela por alguma outra doença. Então, por exemplo, o governo dá para a criança uma dose de hepatite A. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que aqueles que podem pagar façam a segunda dose, porque para dar mais proteção para aquela criança. Porque o olhar do governo o objetivo principal é evitar morte, forma grave e internação. Nem sempre vai ser evitar o adoecimento. E às vezes, por exemplo, faz as duas coisas, mas, por exemplo, a vacina de catapora, você faz com 15 meses no SUS e com 4 anos. Na Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda com 12 e com 15, porque entende que a criança vai entrar na creche e vai ter contato com alguém doente. Então, quanto mais rápido eu protegê-la, melhor. Então, às vezes, você antecipa. Então, tem todo um olhar. Meningo B não existe no SUS, só existe no privado. Isso vai ter que discutir com o médico para ver essa recomendação de cada vacina. Então agora vamos passar para o capítulo dos adultos, né, que me interessa muito. Me fala aí, o paciente crônico, a grávida, existe um calendário, né, indicações de vacina para cada faixa, para cada subgrupo, não é isso? Sim, existe e a gente avalia até com as comorbidades, as doenças associadas. Então, a gente tem aqui no Espírito Santo o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, que é o CRIA. São 52 CRIAs no Brasil, que é uma sala de vacina para doente crônico. Então, o seu diabético, o cardiopata, o pneumopata, o paciente com câncer transplantado, a gente vacina lá. Renal crônico, por exemplo. Então, tem várias doenças que tem adulto e criança esse calendário vacinal diferenciado. Na gestante, a gente tem que entender que a gestante ela tem uma mudança no organismo dela inteiro que coloca ela em risco. Ela tem uma obesidade temporária, que durante aquele período, principalmente no final da gravidez, ela ganha muito peso, então ela tem os comprometimentos de uma obesidade, por isso a gente viu mais gestante adoecer de influenza e morrer em 2010, 2009, a gente perdeu 14 gestantes aqui no estado de H1N1. A gente viu gestante adoecer mais de Covid, então ela tem uma alteração de circulação, uma alteração de peso, uma alteração de resposta imune, ela tem uma imunodeficiência transitória, mesmo que leve, mas ela adoece mais fácil, ela faz mais infecção urinária, ela responde pior às infecções. Engraçado, Ana Paula, assim, que parece que é uma época que a pessoa tem mais medo de vacinar, né? Quando ela mais precisa, ela mais teme, não é isso? E tem algumas vacinas que a gente faz para proteger a grávida e outras vacinas que a gente faz para proteger o bebê. Uhum. Então, por exemplo, a vacina de coqueluche que o governo dá a partir de 20 semanas de gestação é muito pouco para a grávida e muito para o bebê. Porque esse bebê só vai estar protegido de coqueluche com 6 meses. E quando a grávida toma a vacina, ela passa os anticorpos pela placenta para o bebê. Uhum. Agora, a influenza também protege o bebê e Covid, principalmente, já tem estudo publicado com a vacina da Pfizer, mostrando a proteção dos bebês nos primeiros 6 meses de vida contra a Covid-19. Ainda bem que a gente está numa pátria vacinadora, né, Ana Paula? Você imagina esse desafio que a gente tem aqui em um país que não tem essa cultura, né? A gente ganhou muito no Brasil de ter essa cultura. Só que hoje a gente brinca que as campanhas são secretas. Alguns profissionais de saúde sabem que estão acontecendo campanha. Porque a gente que é mais velha, a primeira campanha de polio foi em 1980. O nome Zé Gotinha só veio em 86. O que a gente tinha? Poucos canais de TV, não tinha televisão, não tinha celular. E no intervalo do Jornal Nacional e de todas as novelas e de todos os 4 programas de TV que tinha, passava campanha de vacina, passava carro na rua anunciando a campanha. Verdade. Hoje a gente não tem mídia de massa. Tá muito tímida, né? Tá muito tímida. A população fica sem saber, o médico fica sem saber para poder orientar. Só quem trabalha com vacina acaba sabendo das campanhas. Isso é muito ruim. Ana Paula, a gente sempre pede para todo médico que vem aqui deixar uma dica. E eu queria que nesse universo enorme que você trabalha, super importante, você deixasse uma dica específica que você acha mais importante para falar para um público que está te vendo agora. A gente tem que entender que ainda se morre de doenças imunopreveníveis no Brasil, doenças que já existem vacina. Então a gente tem óbito de tétano no Espírito Santo e no Brasil inteiro. Em 2019 teve 68 casos de tétano, 219 casos de tétano, 68 óbitos no Brasil. O Espírito Santo teve 4 óbitos em 2019 e 3 óbitos em 2020 por tétano, mesmo na pandemia, todo mundo trancado em casa.
O surto de meningite de São Roque do Canaã e os casos que teve foram todos em adultos. Então, adulto ainda tem a percepção de que doenças e vacinas são para criança, eles não vão ter. E eu costumo dizer que para muita doença tem vacina, para arrependimento não. Ana Paula, então, muito obrigada por estar aqui nesse assunto super esclarecedor. Eu acho que eu falo assim para os meus pacientes que tem 3 coisas que impactaram, né? Vacina, antibiótico na sua área, né? E estatina. Então, hoje a gente vive bem, nós estamos jovens ainda, né? E a nossa população está cada vez melhor, com saúde melhor. A vacina é um dos grandes marcos, né, da medicina. Com certeza. Não é? Então, muito obrigada. Espero que você volte sempre aqui para falar com a gente, tá bom? Obrigada a você. Esse foi o programa Médicos em 3D. Esse e outros conteúdos você encontra no YouTube da TV Ambiental, a TV que te reconecta.